Quando se fala que a realização não depende do esforço, quando se afirma que, às vezes, o muito esforçar-se pode obstruir a percepção de algo que já está ali, porque todo esforço é uma atitude projetiva, todo esforço te faz remissivo a um certo lugar, uma certa condição que você não está vivenciando aqui e agora, e por isso você se esforça para construir algo, para edificar algo, ainda que esse algo seja um estado consciencial, ou algo que é idealizado como um ideal, né, o ideal da iluminação. Então, quando você constrói esse ideal da iluminação, que é apenas um ideal, é um conceito que está presente na mente, e você se esforça para chegar a esse estado que talvez não corresponda sequer à realidade de uma condição verdadeira de iluminação. Então é nesse sentido, mas por outro lado, isso não significa, o não esforço não significa ociosidade, não significa viver uma vida dissipativa, uma vida sem foco, uma vida sem uma proposição, sem um desejo ou uma vontade inflexível de realizar essa condição, de verdadeiramente transcender esse estado de ignorância e manifestar essa luz do divino ser. Então, é óbvio que, se nós fôssemos pensar por essa lógica de que esforço nenhum, mas também atitude interna nenhuma, nós teríamos que entender que o estado iluminativo ou luminescente, ele é fruto de uma gratuidade, que ele acontece a despeito de qualquer atitude interior sua. E não é verdade. Esse estado só acontece para aqueles que são bastante determinados e que têm uma conduta bastante regrada e focada, direcionada para esse propósito de realização. Então, às vezes isso surge dentro, a partir de certas reflexões que são colocadas e que não são amplamente compreendidas. Certa vez um homem, que era um buscador, ele transitou pela via do esforço, ou seja, ele se esforçava excessivamente, fazia jejuns, ficava horas meditando, né? Fazia
todas as disciplinas possíveis, todas as austeridades, todas as tapázias para lograr o êxito da iluminação. E, não obstante, passaram-se os anos e ele não obteve resultado. Até que ele encontrou um guru, né, um ser realizado, um rishi, que disse para ele aquilo que já foi repetido tantas vezes. Por que você está procurando fora aquilo que está dentro de você? E contou para esse homem uma história de um homem que soube que no lugar que ele morava, no reino que ele morava, existia um tesouro inestimável. E que esse tesouro estava enterrado em algum lugar. E ele começou a procurar por esse tesouro, olhando velhos mapas, conversando com pessoas antigas, e começou uma procura por todo o reino, na tentativa de encontrar esse tesouro. Todos os lugares imagináveis que pudessem ter sido enterrado o tesouro, ele procurou e não achou. Até que um dia ele encontrou um velhinho, que era um sábio, né, e foi buscar uma orientação com esse velhinho, e o velhinho disse para ele, rindo: ora, eu sei onde está esse tesouro. Ora, se você sabe, me diga onde está esse tesouro. Se eu disser, você não vai acreditar. Esse tesouro está no quintal da sua casa, está na sua própria casa. Ele falou: não acredito, eu cavei quase que o reino todo e esse tesouro está no quintal da minha casa? Está na minha casa? O velhinho falou: sim. E o velhinho acompanhou ele de volta à casa dele. Aí eles entraram na casa e aí foram até o quintal. E o velhinho diz: o tesouro está aí. Aí o homem perguntou: mas onde especificamente? Ele falou: aí que entra a sua parte. Porque esse tesouro está enterrado a mais ou menos 3, 4 metros de profundidade. Você tem que cavar, cavar até encontrar. Cavar em vários pontos, uma hora você vai achar. O que essa história quer nos dizer? Que o tesouro está aqui, mas que você precisa cavar para achar. O tesouro não vai aflorar de debaixo da terra. Você tem que ir cavando. E às vezes você precisa cavar em vários pontos distintos. O que é esse cavar? É esse exercício de aprofundamento. É esse exercício contínuo de estar preparando o terreno, de estar criando as condições necessárias para que haja essa percepção. É óbvio que isso não depende de você se tornar diferente do que você é ou estar em uma condição distinta daquela que você está. É uma percepção da nossa verdadeira realidade, do nosso ser divino. Mas isso não acontece se você já não cavou, ou seja, se você já não fez todo um trabalho de autopercepção, de um processo de ficar se perguntando, inquirindo: quem é você? O que é esse mundo? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? A que me destino? Então exige-se
um esforço que não é esforço, porque não é essa natureza de esforço da prática sistematizada, que é quase que um efeito miraculoso. Se eu meditar com essa técnica que um certo guru me deu por um mês, 40 minutos por dia, eu vou me iluminar. Existe um guru aí que foi até guru de pessoas famosas, foi até dos Beatles, né? Que ele prometia a iluminação em uma semana. Então, as pessoas às vezes se esforçam, porque não percebem que aquilo é uma condição intrínseca ao próprio ser e que o que precisa é uma disposição, um alinhamento consciencial que permita essa percepção. Porque de fato está aqui, nunca esteve longe, nunca esteve afastado. Nós não precisamos nos tornar aquilo que já não somos. Mas para chegar a essa percepção tem que cavar. Isso não é esforço nesse sentido convencional. É muito mais um repouso do que um esforço. Um repouso no sentido da atenção plena, de você ficar plenamente atento, de você estar presentificado naquilo que você é, de você fechar as portas dos sentidos e perceber. Né? Como Patanjali dizia, quando ele qualificou ou definiu o yoga, né? Ele dizia que é Nirodha Vrits, ou seja, cessação das flutuações de quê? Da mente. Ou seja, é preciso que haja um silêncio. E para isso é necessário o abandono de todo o esforço. Esforço aqui mental, volitivo, porque a maioria dessas buscas espirituais não passam de uma ambição. Você ambiciona ser aquilo que você não é. Porque o seu ego quer ser um Buda. O seu ego quer ser um ser iluminado. O seu ego quer ser alguém especial. O seu ego não quer ser medíocre, não quer ser uma pessoa mediana, quer ser alguém extraordinário. Seu ego quer que você seja alguém que mude a história da humanidade. Então você se espelha nesses grandes seres e cria um esforço para se tornar igual. Você desenvolve um esforço de santidade, um processo autocastrativo, autopunitivo, mas tudo isso é ambição. Esse esforço não te leva a lugar nenhum. É por isso que as tradições do Zen budismo dizem que antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. A expectativa por coisas excepcionais, estados excepcionais de percepção, é isso que é uma fantasia. É isso que é o esforço que tem que ser abandonado. Porque não se trata disso. Sim, está aqui, mas tem que calar. Se você vive uma vida de ociosidade espiritual, uma vida onde não existe um propósito, esse famoso vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, isso não corresponde. Né? Existe uma preparação necessária. Para que as plantas nasçam no seu jardim, é preciso que a terra
esteja preparada, que ela tenha sido adubada, que ela tenha sido arejada, arada, fertilizada, que tenha estabilizado todas as ervas também. Aí sim, aí um jardim pode nascer. Mas um jardim não nasce em terra árida, em terra ociosa, em terra abandonada, em terra devoluta. É nesse sentido que você prepara o seu terreno e espera, sem, nenhum, sem nenhuma ambição, sem nenhuma ansiedade, porque aquilo que é já está bom. E quando chega a esse estado, você sequer percebe. Um ser realizado, por vezes, nem sabe que é realizado, no sentido de que ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente é. E para ele isso é tão natural como respirar. Que, aliás, a respiração é, de fato, um dos portais para a autorrealização. Mas isso já é um outro assunto. Gratidão, Shiva Shambho.